Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga, e hoje nós vamos ler um dos contos de um calhamação feito pelo Jorge Martin, chamado Retrospectiva da Obra. E a gente vai ler um conto, especificamente O Dragão de Gelo. Mostra essa Esse tijolo aí pra tijolo nós. é um tijolão mesmo, Rafa. Esse livro é na época em que o George Martin ainda era propriedade da Leia. Ele hoje está na Suma, né? Companhia das Letras, a Suma. E é uma edição caprichadíssima também. É uma capa dura acolchoada. Ela é um acolchoadozinho aqui com a assinatura dele. E na verdade o livro chama R Retrospectiva da Obra, com dois R's, né? Em um trocadilho aí com o nome do George Martin, né? Que é George R. R. Martin, né? Dois R's. E aqui, na verdade, o que tem são todos acho que todos os textos dele, contos, tudo publicado até o momento da publicação desse livro, né? Então, inclusive esse conto que a gente vai trazer hoje, O Dragão de Gelo, existe um livretinho dele pela Leia também publicado. É um conto, né? Mas é um conto que tinha ali o tamanhozinho considerável ali, com a fonte maior, provavelmente também, né? Então ele tem a sua versão exclusiva, mas a gente trouxe ele aqui hoje dentro desse tijolo aqui que a Leia publicou. E eu, como tenho um apreço pelas histórias de George Martin, não pude deixar de adquirir. Mas, enfim, né, Rafa? Vamos ao texto em si. Vamos lá. Dragão de Gelo, George Martin. Adara gostava do inverno mais do que tudo, pois quando o mundo esfriava, o dragão de gelo aparecia. Ela nunca teve muita certeza se era o frio que trazia o dragão de gelo ou o dragão de gelo que trazia o frio. Esse era o tipo de pergunta que costumava atormentar seu irmão Geoff, que era 2 anos mais velho que ela e de uma curiosidade insaciável. Mas a Dara não se importava com tais coisas. Desde que o frio, a neve e o dragão de gelo chegassem no tempo certo, ela ficava feliz. Sabia sempre quando estavam para chegar por causa do seu aniversário. Adar era uma criança do inverno, nascida durante o frio mais intenso de que alguém podia se lembrar, até mesmo a velha Laura, que vivia na fazenda vizinha e lembrava-se de coisas que haviam acontecido antes que qualquer outra pessoa tivesse nascido. As pessoas ainda falavam sobre aquele tempo. Adara as ouvia frequentemente. Também falavam outras coisas. Diziam que fora a intensidade daquele frio terrível que matara sua mãe, entrando sorrateiramente durante a longa noite de trabalho de parto, passando pela grande fogueira que o pai de Adara acendera e esgueirando-se por baixo dos cobertores que cobriam o leito de nascimento. Diziam também que o frio havia entrado em Adara no útero, que sua pele estava azul clara e gelada ao toque quando nasceu e que jamais havia se aquecido após todos esses anos. O inverno a tocara, deixara nela sua marca e tomara a garota para si. É verdade que a Dara sempre foi uma criança diferente. Era uma garotinha muito séria que raramente se interessava em brincar com as outras crianças. As pessoas diziam que ela era bonita, mas de um jeito estranho e distante, com sua pele clara, cabelo loiro e grandes olhos azul claros. Ela sorria, mas não com frequência. Ninguém, jamais, a vira chorar. Certa vez, quando tinha 5 anos, ela pisara num prego enfiado numa tábua escondida sob um monte de neve, e o prego atravessara o seu pé, mas mesmo assim a Dara não chorou nem gritou. A garota soltou o pé e voltou caminhando para casa, deixando um rastro de sangue, e, ao chegar lá, disse apenas: Pai, me machuquei. Os emburramentos, as irritações e as lágrimas de uma infância comum não eram para ela. Até mesmo sua família sabia que Adara era diferente. O pai era um homem imenso e brusco como um urso, e não era de muitos amigos. Mas um sorriso sempre lhe surgia no rosto quando Geoff o importunava com perguntas, e ele era cheio de abraços e gargalhadas para Terry, a irmã mais velha de Adara, que era loira, sardenta e flertava descaradamente com todos os garotos da redondeza. De vez em quando, ele também abraçava Adara, mas somente durante os longos invernos. Porém, nessas ocasiões não havia sorrisos. Ele apenas passava os braços ao redor dela e apertava o pequeno corpo junto ao seu com toda a força.
Soluçava profundamente e lágrimas grandes e molhadas escorriam pelas bochechas vermelhas. O pai nunca a abraçava durante os verões. Durante os verões, ele estava ocupado demais. Fim. Dragão de Gelo. Existe, né, aí, fora, fora o contexto aqui, fora da primeira página em si, né, existe a mítica de que esse conto divide o universo com Game of Thrones. Não sei se George Martin já assumiu isso publicamente, ou se é só no campo dos fãs aí que pegam detalhes aí que possam estar coexistindo em ambos os textos, né? Mas enfim, só uma curiosidade a mais também. Diga lá. Mas aí, falando sobre. Primeiro, o caso Dragão de Gelo, que é o título da obra, né? Eu acho interessante o fato de que muitas vezes a gente fala sobre titulação, nomes, etc. Mas eu não lembro de a gente já ter comentado uma coisa chamada ponto de conflito. Acho que a gente comentou, já deve ter passado por meio que batido, mas basicamente o ponto de conflito é quando é meio que o ponto de interesse de muitas partes querendo aquilo. No caso, né, por exemplo, Game of Thrones, o ponto de conflito é o trono, porque todo mundo anseia o trono, cada um da sua maneira. Então, apesar do não se mostrar que o Dragão de Gelo é um ponto de interesse de alguém além da Adara, mas pelo fato do o frio trazer o dragão ou o dragão trazer o frio e ela anseia o frio e ao dragão e também o frio tirou a mãe, tira o sorriso das pessoas, muda a personalidade do pai, Toma ela pra si. mesmo mesmo que não seja um ponto de interesse, é um ponto culminante de tudo. Então eu achei bem legal que, apesar de ser, no caso, Dragão de Gelo parecer ser um título simplesmente simples que qualquer criança poderia colocar, tipo, do que fala o texto? O Dragão de Gelo, então vou colocar o nome Dragão de Gelo. Mas você percebe que, ao fato de na segunda frase, que dizia, nunca tinha certeza se o dragão que trazia o frio ou o frio que trazia o dragão, isso já cria várias outras camadas para esse Subcamadas. título, a não ser simplesmente de ser, é claro Dragão que de Gelo. seria Dragão de Gelo, porque eu vou falar sobre a droga de um Dragão de Gelo. Sim. Então, bom. Uma coisa, Rafa, que também, mais falando de um modo geral sobre essa primeira página em si, né, que dá para se perceber aqui, e assim, esse livro, quando ele teve na versão única também, só do conto em si, ele é vendido e é discutido mais como um livro infantil, ou infanto-juvenil, talvez, no máximo, né? E dá para ver um pouco do linguajar, que é um linguajar mais simples, acho que são frases mais curtas, mas, a criancinha aqui, ali, assim, tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o George Martin coloca um pouco dele aqui também, que é umas coisas meio sombrias, umas coisas meio pesadas, né? Tipo, pô, a mãe morreu no parto, o frio dominou a criança, né? Uma criança meio... não ri muito, a criança mais fechada. Então, assim, ao mesmo tempo que tudo bem, tem um linguajar mais voltado para o público infantil, tem um pouco da assinatura de George Martin aqui também, para quem leu Game of Thrones, que é esse lado sombrio da vida, né? Da, das consequências que a vida pode trazer mais negativas, vamos dizer assim, né? Sim, a E, gente já trouxe aqui Coraline, né? Que tem um exato, terrorzinho mais infantil do que normalmente, né? A gente pode trazer uma coisa um pouco mais green dark fantasy da vida. E sim, se percebe que existe isso, e eu ia comentar, mas você já trazendo um pouco esse assunto, você percebe que esse estilo, ele parece um pouco, só a nível de analogia, com o Divertidamente um, que você percebe que, apesar da linguagem ser mais infantil, com bichinhos coloridos e bing-bong, não sei o que lá, você vê que cada faixa etária interpreta isso de forma diferente. Então, você percebe que a história de menininha que meio que o frio mágico Frozen alterou a vida dela. Beleza. Mas com uma cabeça mais maliciosa, uma cabeça mais madura,
que consegue ver nas entrelinhas, você já começa a sacar coisas que você fala: Exato. tem mais do que os olhos podem ver aqui". E conhecendo o George Martin, a gente sabe que é proposital, com certeza, né? Certamente. Enfim, e aí, bom, no nosso roteiro de avaliação, né, a primeira frase em si, a Dara gostava do inverno mais que tudo, pois quando o mundo esfriava, o dragão de gelo aparecia. O Martin faz isso que eu gosto também, dessas frases, apesar daqui ela tá uma frase relativamente longa, né, mas enter, que é um negócio que eu acho importante para não deixar um parágrafo longo, né, tipo assim, reflita essa primeira frase aí com você, né, não tem nada sensacional de de impactante nessa frase, e eu acho que até um pouco de culpa do título, que já é o Dragão de Gelo, então você já sabe que vai ter um Dragão de Gelo na história. Se não houvesse esse título Dragão de Gelo, eu acho que ela teria um impactozinho maior, porque no final ele fala, né, quando esfriava, o Dragão de Gelo aparecia. Então, assim, o impacto dela tá nesse, porra, ela gosta do frio porque é quando o dragão vem. Só que por você já saber que existe um dragão na história, eu acho que perdeu um pouco do poder que essa primeira frase poderia ter com um título diferente, apesar daquilo que o Rafa comentou, né? O título ele carrega consigo outras significações aí. Significados, nem sei se existe significações. É, enfim, Significados, significâncias. exato. Enfim, então assim, eu acho que é uma primeira frase relativamente legal, mas ela funcionaria melhor se não houvesse esse título, se não houvesse, sei lá, na capa do livro um dragão de gelo. Então você já sabe que existe isso tudo, ela perde um pouco do impacto né, do que ela poderia trazer para o leitor, que já vem precavido disso antes de terminar de ler a frase. Eu acho que se mudasse para "ele aparecia", eu acho que todo mundo sabe que é o dragão de gelo, porque é a droga do título, e ele Uhum, já explica na segunda frase, né, essa relação, uhum, mas você percebe que o "ele" talvez dê um: "Será que esse dragão de gelo, ele é meio que um Voldemort? Ah, ninguém fala o nome dele". uhum, Ou seria algo, né, no caso, por exemplo, que nem os White Walkers: "Ah, o inverno está chegando, ponto". Não se fala sobre o White Walker, se fala sobre o inverno. Então eu acho que talvez um "ele" ia ser interessante. Fica muito claro que é o dragão, tipo, muito claro, porque já tá mas logo de pode até cara. rolar uma dúvida. No Sim, caso, o "ele" é dragão, o "ele" é o frio, porque eu gosto do inverno, porque eu prefiro mais sentir frio do que sentir calor. Então, no caso, eu anseio sempre o inverno, porque eu gosto de colocar uma blusinha, eu gosto de colocar um chapéu um pouco mais grosso, eu gosto de comer comidas quentes. Por quê? Porque eu gosto mais de sentir frio do que sentir calor. Então, eu não acharia estranho elas gostar do inverno. Então, o ele dragão, o ele inverno, o ele que seja, eu acho que ficaria interessante. O problema é teria que colocar. Ela nunca ia ser complicado. Tipo, ele aparecia. Ela nunca ficaria ele e ela muito próximo. Mas é só verdade. refazer rapidinho que a gente mataria. Sim. Então, eu acho que uma forma interessante de mudar seria colocar um ele aqui. E apesar de que se no a Dara gostava do inverno mais do que tudo, ponto. Mesmo que mantivesse a frase, colocasse um ponto e depois, pois quando o mundo esfriava ele chegava, eu acho que esse ponto daria muito mais um chance do que uma vírgula pois. Uhum. Porque aqui o pois demonstra consequência. X, por isso, aquilo. Quando você coloca um ponto, você finaliza a ideia e você Não precisava nem cria uma nova depois. ideia. Não precisava nem Mesmo com depois, o eu acho, pois né? seguinte. É, eu acho que um Funcionaria também. ponto ficaria mais forte É, aí. sim, concordo. Bom, e aí, Rafa, tem essa segunda frase em si que você destacou muito bem, que eu acho que é um. O George Martin ele gosta de fazer um negócio que eu acho interessante também, que é brincar um pouco com as palavras, com o jogo das palavras e ainda trazer isso pro teu imaginário, né? Ah, ela não sabia se quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Nesse sentido. Mas eu acho que ele brinca muito legal. O George Martin ele tem umas sacadas interessantes na escrita que sempre me pega de surpresa. Eu já leio, já li infinitas coisas de George Martin. Eu tô cansado de saber como é que é a escrita dele, mas ele consegue trazer uma novidadezinha pra mim que eu falo assim, pô, como é que eu não pensei nisso antes, em fazer algo desse tipo antes?
Então eu sinto isso no George Martin, ele sempre consegue me surpreender em algum texto dele, com alguma, não sei, alguma brincadeira com a escrita em si, né, que te pega de alguma forma. E eu acho que foi um pouco disso que ele fez aqui, né, essa questão de brincar com quem que veio primeiro aí. E aí, assim, o texto em si me talvez seja um pouco de aspecto negativo para mim, me soa como um pouco de infodump aqui. Agora eu vou te apresentar a vida da menina. Ela é assim, ela saiu disso e tal. O George Martin, para mim, ele tem um poder de me envolver na leitura, mesmo no infodump. Ele consegue florear, contar isso meio que de forma contada. Ah, o parto dela foi assim, assado, com frio, entrando ali e tal. Mas ele tá aqui, querendo ou não, fazendo um infodump. Tô te falando, ela é assim, o pai dela é assado, ela mora com o pai, com o irmão, né? No parto foi assim que aconteceu. Ela é uma criança fria, só que tudo isso ele vai te contando de forma meio lúdica, de uma forma meio assim, de uma forma, vou tentar te envolver para você não ficar só entendendo que é um infodump como é de fato. Então assim, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também nessa análise aqui da primeira página dele para mim. Para mim, eu senti realmente que no caso eu fico um pouco dividido no quesito do infodump por causa de dois fatores. O primeiro é pelo fato de se realmente essa história for uma história mais voltada para o público infanto-juvenil, eu não acho tanto que seja infodump, porque essa faixa etária É o absorve estilo, né? melhor esse Uhum, estilo de escrita, né? No caso, George Martin, de uma maneira verdade. geral, é jovem, no caso, jovem adulto, é 17 mais, não é 18. É que a gente fala 18, normalmente tem conteúdo erótico, Sim. mas no caso, ele é para pessoas mais maduras, no caso, 17, 18, né, 20, Sim. 21, porque também tem muito conteúdo sexual mesmo, Sim. mas é uma história madura. Então você lê isso, você sente que tem alguma coisa estranha. São palavras Frases curtas, simples, né? é infantil, assim, é superficial, Uhum. mas você fala, pô, mas isso não tem cara de Game of Thrones, isso não tem cara de, no caso, esses, até um outro ponto que a gente já trouxe também. Então você fala, puta, mas se você realmente considerar que é uma história mais infantil, no caso, Velha Laura não tem cara de George Martin. No caso aqui, até quando você estava lendo, até eu pensei que ela ia soltar um papai, mas acabou soltando só um pai e me machuquei. Se soltasse um papai, aí ia cravar pra mim dizendo, é uma história infantil. Mas Uhum. o pai ainda. Mas aí eu acho que nesse caso é até a caracterização da personagem mesmo, né? Que querendo mostrar que ela é mais fria mesmo, né? Provavelmente uma Exato. outra criança falaria papai, é ela que não fala. Então, assim, de uma forma geral, o infodump não me incomoda por esse fator, Sim, faz sentido. pelo fato de ser esse mais essa idade, caso realmente seja. Uhum. E um outro ponto é que eu sinto que, apesar da história ser na terceira pessoa, o ombro tá em cima da Adara. Então, Sim, querendo ou não, mesmo ela sendo fria, ou talvez até mais madura para a idade dela, é uma criança. sim, Então, eu aceito melhor o Infodumps nesses pontos por esses dois fatores, justo. apesar da escrita infantil me incomodar um pouco, porque querendo ou não, Você não é infantil. nós não somos crianças. Exato. Não, com certeza, faz total sentido. E aí, bom, um outro ponto positivo aí nessa primeira página, Rafa, que até porque você tocou nesse ponto do não ter o papai, que eu acho que foi muito bem feito, é a caracterização da personagem em si, né? Isso aí, pra mim, é, não tem nada a reclamar, né? O George Martin deu muitas características para ela, pra gente, ao longo da página toda, descreveu pele, descreveu forma fria de agir, né? Dela gostar do dragão, né? De como que ela lida com o pai, com o irmão. Então são muitas características que ele colocou já na primeira página pra gente se identificar com a personagem, né? E eu acho que tem um pouco disso da gente gostar. O inglês tem o termo underdog, não sei se eu já falei isso aqui uma vez. O underdog é tipo
aquele time que é o perdedor, mas que na hora que você vai assistir você torce por ele, né, então aqui é A uma zebra, né? é a zebra, exato, né, então aqui, querendo ou não, ela soa como uma coitadinha, né, tipo, no parto dela a mãe morreu, né, ela é uma criança do frio, ela é diferente das outras e tal, então você tende já naturalmente a torcer por esse personagem, né, por mais que você não saiba se ele vai ser um vilão ou um herói, né, você tá torcendo já por ele de graça praticamente, né. Sim. E uma coisa que é interessante, mas aí é o Rafa tirando do âmago, porque eu penso nessas coisas quando eu leio o livro. Uma coisa que eu acho bem legal é que dentro da filosofia chinesa fala sobre a relação do calor, frio, vento, umidade, tanto que na acupuntura e terapias orientais, você não fala a pessoa está com pneumonia. Você fala que ela está com frio gelado no pulmão. Eles trocam as definições. Então, falar que a criança tem uma personalidade fria pelo fato do vento frio, ter entrado no útero, que é dos órgãos responsáveis pela criação da vida, além do rim e outros fatores que também não importa agora, você vê que essa brincadeira com cor, esses aspectos climáticos envolvendo na personalidade, nossa, isso me deu tantos gatilhos positivos, não gatilhos negativos, tantos gatilhos de, mano, que world building é esse, que sistema mágico é esse, puta merda, mas é porque eu tenho esse Sim, background. sim. Mas mesmo não tendo, imaginar que o parto veio do frio, e você imaginar que no caso o frio contrai, e no caso para parir tem que dilatar, faz sentido a mãe ter morrido no parto com essa brincadeira de devia ter dilatado, não dilatou o suficiente, hemorragias, caramba, quatro. Então, eu gostei dessa introdução de um possível sistema mágico, um possível world building Uhum. nessa brincadeirinha aí do frio adentrando. Sim. E logo nessa mesma frase, na sequência dela, né, o George Martin faz um negócio que eu gosto também, que é um lado poético, às vezes, que ele coloca na escrita, né? O inverno a tocara, né? Deixara nela sua marca e tomara a garota para si, né? Tipo, é algo muito, né, poético de se descrever, né? Não é algo literal, propriamente, como assim, o inverno tomara ela para si? Não, propriamente dito, não faz sentido, né? Mas é uma coisa que eu gosto de George Martin também. Sim. Eu acho que talvez eu acho que esse mistério e essa forma de escrever, eu acharia que combina com o Game of Thrones Sim, pelo fator dos White Walkers, sim. talvez vindo por fora, não por dentro. Uhum, Talvez também, tem dragões da Daenerys, os caralho a quatro, mas eu acho que essa brincadeira de agora eu jogando aí teorias do pro âmago. céu. Será que, no caso, não, eu sei que é explicado de outra forma, mas será que esse princípio de ser tocado pelo frio não é alguma das formas de surgimento ou coisa relacionada com a própria origem Dos dos White Walker, White né? Walkers da vida? Sim. De fato, e imagino que tenha gente já que tenha investigado sobre isso melhor, né? Sim, É, achei legal. e um último detalhe, a última frase pra mim que fechou o conto, apesar da gente ter virado já a página, eu acho uma frase sensacional, que é o pai nunca abraçava durante os verões, durante os verões ele estava ocupado demais, né? E isso te dá uma interrogação gigantesca na cabeça, pelo menos pra mim, né? O que que ele estava fazendo nesses verões, né? Qual que é o motivo dele não abraçar ela nem fazer nada, porque aí ele estava ocupado com alguma coisa e você já fica assim, será que é alguma ameaça? O que que tá acontecendo? É que ele não tem tempo nem para abraçar a própria filha, né? Então eu acho que se tivesse terminado essa frase na primeira página, pra mim seria sensacional, fechando com 10. Sim, eu acho bem legal essa brincadeira que ele faz com abraça, não abraça, sorri, não sorri, vento, frio, frieza do coração, frieza da alma, frieza física.
Então, eu gostei muito dessa brincadeira do abstrato com concreto, com emocional, com físico, tudo isso brincando com mil possibilidades de interpretações do que é ser frio. No caso, uma pessoa fria pode ser uma pessoa emocionalmente fria, psicologicamente racional, pode ser uma pessoa que ela é fria mesmo. No caso, a minha ex-mulher era muito fria, ela tinha que usar 3 pares de meia, porque ela passava muito frio, porque ela era uma pessoa friorenta, Literalmente, vampiro. né? Era literal mesmo. No inverno era um inferno, porque metia pé nas minhas costas, era uma merda. Então, assim, existem mil formas de você interpretar uma pessoa fria, literal e níveis de abstração. E eu gostei dessa brincadeira que o Martin fez de mostrar esses diversos Trabalhou níveis todas, né? de frieza, mesmo sendo palavras simples, palavras infantis, um tom mais infantil, ele ainda brincou com coisas que talvez o público-alvo talvez não pegue todas essas nuances. E no caso, mesmo que seja um público, sei lá, adolescente, se alguém que está lendo despretensiosamente não vai pegar a profundidade dessa puta análise. Mas você vê que existe. Não, Então eu acho muito legal quando acontece isso. você foi extremamente feliz em comparar com Divertidamente aí, porque pra mim é isso aí mesmo. Tipo, é a roupagem infantil, né? Entre aspas ali, o tom infantil do negócio, mas cheio de interpretações sombrias por trás, né? Apesar de ter também o lado sombrio ali da morte da mãe, né? Mas, assim, cheio de possíveis abstrações aí que dá pra ser feita que pega além do infantil, né? Sim. Então, no caso, normalmente eu jogo pro Matheus, mas dessa vez eu vou falar primeiro, porque como o Matheus ele é fã de George Martin, ele leva muito pro emocional. Mas no caso aqui, apesar de eu estar em cima do muro, eu tô mais tendencioso a virar pelo fato de ter toda essa brincadeira de sistema mágico, world building, essa brincadeira de camadas que existe no psique e algumas promessas que foram ditas. Eu tenho algumas perguntas que eu acredito que devem ser respondidas no decorrer do texto, então essas perguntas me fazem querer. A única coisa que me incomodou, por enquanto, é essa primeira página ser escrita de uma forma mais infantil, mais suave. No caso, se eu fosse escrever uma história nesse pegada, eu colocaria muito mais peso, colocaria muito mais é, gélido, muito mais frio, muito mais sofrido do que é colocado aqui. Então, é o meu estilo. Então, assim, no caso, viraria, apesar de estar um pouco em cima do muro, mas pelo fato de que o que não me agradou é o fato de ser uma escrita mais simples infantil, não bobinha, obviamente, não algo Barney, né, algo Teletubbies, mas você sente que a leitura ela é mais suave. Daria para você contar essa história para pessoas mais novas sem problema nenhum, mas mesmo assim tem essas profundidades por detrás que me fez virar a página no final das contas. Justo. Eu, na verdade, vou te surpreender. Eu acho que eu não viraria só pela. Porque é aquilo que eu tô falando. É que você tocou num ponto muito específico. Eu sou fã do George Martin, né? Então eu tenho o lado emocional que eu levo. Mas aqui, analisando o lado frio, eu acho que eu não. Com perdão do trocadilho. Eu não viraria, eu acho, porque me parece um público mais infantil do que eu tô acostumado a ler mesmo. E assim, eu gostei muito ali da frase final em si, né, do pai ali, aquele lance, mas o contexto da história toda em si, eu achei que faltou um pouco de, talvez, de conflito, ou da onde que a história tá indo, por que que está indo. Ela fala ali, beleza, ela quer encontrar com o dragão, ela gosta quando o dragão vem, e depois descreveu a vida da menina. Tem ali alguns momentos impactantes, né, igual a morte da mãe ali, que eu acho interessante, mas que já nem diz respeito mais adiante, provavelmente, né? Então, assim, eu acho que faltou um pouco não sei, de conflito ou de alguma coisa para trazer de interesse pra gente. Pode ser até que seja essa questão do verão, né? Que é o momento que o pai não abraça, mas achei que ficou só na última frase, então não sei se foi o suficiente
me deixar instigado a querer continuar e tal. Então, acho que juntando a questão do público-alvo, em princípio, por causa da escrita, da simplicidade da escrita, de certa forma, e dessa questão de falta de conflito, talvez eu tenha me não viraria. Estaria nos 50% aqui também, não viraria, mas obviamente virei pelo fã que sou de George Martin, gosto da história, é um conto pra mim bacana, né, que fecha legalzinho, mas por si só, sem background, eu não viraria, eu acho. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se você, no caso, não viu a nossa análise de George Martin, acabando aqui, vai lá assistir e deixa nos comentários se você, no caso, se já assistiu, se você mantém virando ou mantém não virando, ou se você muda dependendo da maneira que Temos, for. temos outras duas, né, Rafa? Só pra lembrar aí, temos tanto do como é que chama o primeiro? Nem lembro. O primeiro livro é Guerra dos Tronos, né? A Guerra dos Tronos e o Fogo e Sangue, que é da série House of the Dragon, né? Então temos já duas análises aí no canal já. Então, assim, vai na playlist do George Martin, a gente sempre deixa as playlists dos escritores, das escritoras, para você ir acompanhando quando for saindo, e também dos gêneros e subgêneros para você ir escolhendo. Tipo, eu gosto mais de terror, deixa eu ver o que eles acham. Eu gosto mais de fantasia. A gente sempre deixa sempre nessa brincadeira desses dois. Então, vai lá nos George Martins e vê se você está virando ou se você não está virando as páginas com frequência. E, obviamente, sempre lembrando, escritor e escritora aqui, sempre mande pra gente. No final do mês, a gente sempre traz o texto de algum inscrito para falar um pouquinho sobre a primeira página. Então, seja você também aquele que vai mandar para nós. Formezinho na descrição e mande pra gente, beleza? Então, bora ler.